Há 66 milhões de anos, um asteroide tão grande como o Monte Everest dirigiu-se para uma rota de colisão mortal com a Terra. O impacto foi tão devastador que acabou com os répteis mais gigantescos e mortais que alguma vez percorreram o nosso planeta. Mas os dinossauros não morreram apenas de um grande estrondo, não. Eles enfrentaram um fim lento e agonizante. Como é que este evento de extinção causou o maior tsunami que a Terra já viu? E o que aconteceu exatamente depois que os grandes répteis se foram? Segure firme, vamos levá-lo na viagem mais épica e mortal da sua vida. Este asteroide que acabou com dinossauros é aterrorizante. Não só tinha cerca de 10 quilômetros de diâmetro, mas também viajava incrivelmente rápido. Entre 10 e 30 quilômetros por segundo. Neste ponto, era uma bola de fogo ardente. Enquanto descia para a Terra, o ar à sua frente comprimia e esquentava a temperaturas super altas. Pouco antes do impacto, o asteroide podia estar tão quente como a superfície do Sol. Depois de entrar na nossa atmosfera, esta enorme rocha espacial demorou apenas alguns segundos a atingir a superfície da Terra e alterar o curso da vida para sempre. Quando o asteroide atingiu a Terra na costa de onde o México está agora, ele enviou grandes quantidades de detritos para o ar. A onda de choque matou tudo no seu caminho, e a partir daqui só estava a piorar. Esta poderosa explosão ejetou pedaços da superfície da Terra na atmosfera. E minutos depois, pedaços quentes de vidro e rocha choveram de volta. Alguns dos detritos reagiram com a atmosfera, causando uma chuva ácida que duraria anos. A Terra estava queimando. Os incêndios causados por esse impacto devastador se espalharam pelo continente como um incêndio florestal literal, matando mais e mais vida ao longo do caminho. E então, quando se pensava que o cenário apocalíptico não podia ficar mais intenso, bem, ficou. O impacto do asteroide na Terra foi tão forte que enviou ondas de choque pelo planeta. E toda essa energia tinha de ir para algum lugar, o mega tsunami. Uma parede de água com mais de 10 metros de altura atravessou o oceano. Este não era um tsunami normal. Era 30 mil vezes mais poderoso do que qualquer coisa que se vê atualmente. À medida que essa onda monstruosa se espalhava pelo Atlântico Norte e Pacífico Sul, os litorais não tinham chance. A onda atingiu com tanta força que destruiu e remodelou o continente. Se você estivesse lá para testemunhar essa destruição apocalíptica, bem, você não sobreviveria a nada disso. Mas alguns dinossauros sim. Sim, os mais distantes do Marco Zero não foram destruídos imediatamente pelo impacto. Eles não foram incinerados pelos infernos resultantes. E conseguiram evitar ser varridos pelo mega tsunami. Mas ainda assim, o seu destino estava selado. Quando a poeira começou a assentar, foi o início de um inverno nuclear. Apesar de não ter sido causado por armas nucleares, o efeito foi o mesmo. A enorme quantidade de detritos no ar bloqueou a luz do Sol durante meses, talvez até anos. A Terra tornou-se subitamente num lugar frio e escuro. E os dinos não estavam preparados para isso. À medida que as temperaturas caíam, e os incêndios libertaram enormes quantidades de gases com efeito de estufa, o clima mudou drasticamente. As plantas não eram capazes de efetuar a fotossíntese e a maior parte delas começou a morrer. Isso interrompeu a cadeia alimentar e matou muitos dos animais que sobreviveram ao impacto. E lembra da chuva ácida? Durou vários anos, causando mais devastação aos ecossistemas. Os oceanos tornaram-se muito ácidos para a vida marinha. A maioria das espécies oceânicas não teve tempo para se adaptar a uma mudança tão drástica. Estas condições duras e prolongadas, juntamente com a explosão inicial,
levaram cerca de 75% da vida na Terra à extinção. A boa notícia é que isso incluía o horrível T-Rex. Sim. Por mais que me sinta mal por isso, estou feliz por ele não andar por aí hoje. Quando os últimos dinossauros deram o seu último suspiro, a Terra tornou-se num lugar vazio e devastado. Fria e ácida. Então, quando é que as coisas voltaram ao normal? Sim, bem, aqui está. Não voltaram. Não na era dos dinossauros, pelo menos. A Terra não se reconstruiu depois disso. Ele se reinventou. 1000 anos depois, o planeta se recuperava do inverno pós-apocalíptico. Ainda estava frio e a comida ainda era escassa, mas a vida estava pronta para voltar. Neste novo mundo selvagem, algumas criaturinhas peludas corriam por aí. Entre as primeiras plantas a reaparecer após o impacto estão as samambaias. Elas realmente se deram bem depois do desastre. 100 mil anos depois, a Terra começou a ficar um pouco mais viva. Criaturas do tamanho de guaxinins estavam repovoando os continentes. E os oceanos estavam de novo repletos de vida. Avançando cerca de 10 milhões de anos, a Terra tinha finalmente restaurado a sua biodiversidade. Só que não era a mesma Terra que costumava ser. Agora era a era dos mamíferos. Sim, depois que os dinossauros sumiram, os mamíferos estavam pegando fogo. Não literalmente, é claro. Mamíferos, juntamente com pássaros e plantas com flores, balançavam o planeta. Sim, a Terra nunca voltou ao que era antes. Após a morte do último dinossauro, nosso planeta levou milhões de anos para se recuperar de uma nova maneira. Mas não me interpretem mal, este mundo ainda era bastante assustador. Tinha bestas como Paraceratherium vagando pela terra e megalodons reinando o terror nos oceanos. Sim, é realmente melhor que a maioria dessas criaturas não esteja por aí atualmente. Você não gostaria de enfrentar uma Meg quando está nadando no oceano. Mas isso é uma história para outro e se.